mais um vídeo do canal. Tava com saudade de gravar aqui com vocês. Hoje aqui com a camisa da seleção, porque estamos em anos de Copa, né? E não sei que dia ou que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Pode ter sido que vocês estão vendo esse vídeo, a Copa já acabou. Mas eu tô aqui representando a nossa seleção aqui com a camisa da Copa. Uhul! Se liga, pessoal. Vamos ter um novo quadro aqui no canal chamado Eu Analisei. Como é que vai funcionar esse quadro? Assim, vamos trazer análise individualmente. Eu vou trazer análise e o Luan vai trazer outras análises, analisando mangá, séries, entendeu? E etc. Pra você estar ali com vocês que não tem tempo de acompanhar, por exemplo, o mangá. Hoje eu vou trazer um mangá aqui top pra vocês, chamado Jujutsu Kaisen. Todo mundo conhece, quem já assistiu o filme, quem já assistiu o anime, vocês conhecem. Então vai funcionar basicamente assim. Eu vou trazer a análise de Jujutsu Kaisen aqui com vocês, tá? Análise do mangá. E eu vou analisar contigo. Eu vou analisar com vocês. Pra você que não tem tempo, nossa, eu chego cansado da escola, eu chego cansado do serviço, eu não tenho tempo de ficar lendo, eu queria mais ficar escutando ali, deitado na minha cama, eu lavando uma louça, fazendo uma comidinha, escutando uma análise aqui desse anime favorito meu aqui. Um exemplo do Jujutsu Kaisen que vamos analisar hoje, beleza? E quando for assunto do mundo nerdístico aqui com vocês, Marvel, DC, filmes, atualidades, tudo que for isso, aí vai vir eu e o Luan aqui e vamos falar diretamente com vocês, beleza? Então, já que vocês já entenderam como é que vai funcionar a dinâmica desse novo quadro, eu analisei, já coloquei na cabeça, vamos para a análise então, beleza? Aí, pra você que tá gostando dessa ideia aí, já deixa aquele likezão aí maroto aí no nosso vídeo, no nosso canal, beleza? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e assina as notificações também, beleza? Mas eu não gosto desse vídeo, dessas análises de Jujutsu Kaisen, eu não acompanho. Pra que eu vou deixar as notificações aqui ativadas? Pra quando você receber alguma notificação, você saber qual é o vídeo. Se te interessar, se interessar você assiste. Mas o importante é estar com as notificações ativadas para quando chegar alguma notícia do nosso canal, do Mundo Nerd, se te interessar, você já vai lá e clica no vídeo e assiste. Se não, você pula pro próximo, beleza? Então se liga, tropinha, eu vou começar a analisar pelo capítulo 65. Por quê? O anime, ele terminou no episódio 24. E o episódio 24, ele no mangá, ele é o episódio 64, beleza? 64 não, 63. Show? Então, basicamente, é o final do... É a mesma coisa. O que tá no mangá é a mesma coisa que tá no final do capítulo, do episódio 24 do anime. E o capítulo 63 não teve nada de interessante para poder analisar. E eu vou começar a analisar pelo capítulo 65 porque a história, digamos assim, tá bem mais interessante de se escutar, de se ver, beleza? Mas eu vou dar um pequeno resuminho aqui do capítulo 64 e do capítulo 63, beleza? Basicamente, o capítulo 63, como eu já tinha dito, ele é a mesma coisa do final do episódio 24 do anime, animado, beleza? Muda só o finalzinho ali, eu acho que, se eu não me engano, que onde eles vão condecorar ou subir o grau dos xamãs, dos Jujutsu, né? Para o grau de nível 1. Se você viu o anime, você viu lá que o Panda, ele dá uma explicadinha como é que funciona os graus do xamã, né? Dos Jujutsu no anime, né? Como é que sobe o posto, né? Aí vem o xamã de grau nível 1, nível 2 e etc. Aí você vai entender. No final do capítulo, ele mostra a Mei Mei, junto com aquele amigo lá do Itadori, que eu não estou recordando o nome dele aqui agora, eles começam a indicar quem é o pessoal que vai subir de grau de xamã de Jujutsu nível 1, tá? E o episódio é basicamente isso, eles estão condecorando o Itadori, o Panda, a Maki, a Nobara e o Itadori. São esses 5 que vão subir agora de Jujutsu xamã grau nível 1, tá? Grau 1. Entenda isso, beleza? Já no capítulo 64, é mais como se fosse uma descontração do que aconteceu em todo o episódio. Onde a Nobara encontra uma velha amiga do Itadori e ela começa a conversar com ela lá e ela descobre que ela gosta do Itadori, né? O Itadori é o crushzinho dela
da escola, né, da época da escola, quando eles estudavam juntos, antes do Itadori ir pra Tóquio, entendeu? Basicamente o capítulo é isso, ela descobrindo por que ela gostava dele, ela era aquela menininha, sabe, excluída da escola e ela sempre gostou do Itadori, o Itadori nunca menosprezou ela, tá aquela historinha de crush, né, da pessoa que gosta da outra. E basicamente o episódio é isso, tá? Não muda nada, não tem nada de muita relevância. Já no capítulo 65, que vai começar uma história bem bacana que vamos analisar hoje. O capítulo 65 vai ser abordado a história do Satoru Gojo. Na época que ele era lá também um aluninho da escola Jujutsu, tá? Aí também nós vamos ver também como é que era a equipe dele, como é que era a formação, como é que era a mentalidade dele como aluno nessa época, beleza? O capítulo já começa com o feiticeiro de grau 2, a Hitamiri Yoeri. Se eu não me engano é assim o nome dela. Você deve conhecer ela muito bem. É aquela professora lá que o Satoru fica pegando no pé dela toda vez, que ela odeia ele e ele fica enchendo o saco dela toda vez. Então, é essa mesma. Ela, nessa época, ela era feiticeira de grau 2. E ela tá junto com a feiticeira Mei Mei, que eu acabei de falar dela agora há pouco. Ela também lá, nessa época, ela era feiticeira Jujutsu de grau 1. Seguinte, elas estão investigando esse castelo, provavelmente é um castelo abandonado, para ver algumas atividades paranormal que está acontecendo nesse castelo. Enquanto elas estão lá investigando esse castelo lá, e elas veem que tem alguma coisa paranormal nesse castelo, porque elas já estão andando há 30 minutos, acho que por volta de uns 15 km já, e do nada o teto começa a desabar e aparece lá uma entidade, uma maldição, e derruba e destrói o castelo todinho e fica aos pedaços. Em seguida, o Satoru aparece nos destroços e pergunta pra Hatsumi se ela quer uma ajuda. E ela, como sempre, fica irritadíssima com ele porque ela não gosta dele, ela fica puta da vida porque ele sempre fica oferecendo ajuda pra ela ou alguma coisa do tipo, mas todo mundo sabe que ele fica sempre tirando sarro da cara dela. Ele oferece ajuda pra ela irritada não aceita a ajuda dela e do nada aparece uma maldição atrás dela. Só que em seguida o Fug Sukurujeto aparece atrás e mata a maldição rapidinho, um piscar de olhos, sem suar, sem respirar ofegante. Ele acaba com a maldição que provavelmente a Hatsumi não ia cair, né? Provavelmente ela ia conseguir se livrar daquela maldição, mas ele foi lá e finalizou aquela maldição sem nenhum problema. E pra você que tá ligado quem é esse jeito, eu não vou dar spoiler se você não viu o anime e tá querendo acompanhar o mangá. Provavelmente se você acompanha o mangá desde o início, você também sabe quem é ele. Se você nunca viu nenhum anime e nenhum mangá e tá caindo de paraquedas aqui nessa análise, sugiro que você volte no anime ou volte, né, lá no início do mangá, você vai saber quem é ele. E se você viu o filme também, você vai saber muito bem quem é ele. Eu não vou falar quem é ele, tá? Vocês quiserem, você, né, dá uma olhada lá no anime, dá uma olhada no filme, dá uma olhada no primeiro episódio, você vai saber quem é ele, beleza? Então, aqui só vou dizer uma coisa, ele é amigo do Satoru e provavelmente ele é da equipe, provavelmente não, ele é da mesma equipe de alunos junto com o Satoru. Quando o Geto destrói essa maldição, ele chega junto com uma aluna chamada Shoko Ieeri. Ela é basicamente a equipe do Satoru. É o Satoru, o Geto e ela. É como se fosse o Megumi, a Nobara e o Itadori, tá? Só que é a equipe do Satoru. E ela é meio que uma xodozinha da Hatsumi. Provavelmente ela é uma aluna favorita da Hatsumi, porque quando ela chega, ela abraça ela e ela fala que pra ela não se misturar muito com o Geto e nem com o Satoru, pra ela não ficar igual os dois. Então ali ela parece que é uma aluna favorita dela e ela não quer que ela se misture com eles. E eu acho que a Hatsumi e a Mei Mei são professores dos três alunos, né? Do Satoru, do Geto e da Shoko. Porque logo em seguida que a maldição é destruída, a Mei Mei pergunta pra eles cadê aquela cortina, né? Sabe aquela cortina que quando ele coloca lá em cima do presídio lá, para poder a população comum não ver como é que eles fazem os trabalhos de Jujutsu? Então, eles estavam lá para ter esse auxílio e eles não fizeram esse auxílio para elas, tá? E aí elas perguntam para ele onde é que eles estão, onde é que tá aquela cortina e eles fazem uma cara de bocó porque acho que eles esqueceram, né, de uma das regras principais que quando eles vão fazer uma missão assim que envolve a população, que a população está perto, tem que subir aquela cortina e eles acabaram esquecendo de subir e eles tomam uma bronca
danada, principalmente da Mei Mei, porque eles não subiram a tal da cortina. Tanto que na próxima página sai uma reportagem desse mesmo castelo, que na reportagem lá no jornal disse que foi uma explosão, só que como a população normal, o ser humano normal não sabe o que é maldição, o que é feiticeiros, então eles acham que foi uma tubulação mal instalada que acabou surgindo a explosão lá do castelo, e aí eles acham que foi isso. Mas os feiticeiros estão puta da vida com isso porque eles sabem o que aconteceu. Foi uma maldição que destruiu o castelo e a população não podia ver o que estava acontecendo, né? E aí eles acabaram tomando outra bronca de um outro feiticeiro grau nível 1, que é o Masashi Yaga. Ele também é um dos feiticeiros nível 1, que provavelmente é um dos tutores, um dos professores também desses 3 calouros. E aí ele também dá uma bronca neles. E eu, se eu não me engano, o Yaga ele é um dos caras que vai ficar mais próximos deles, porque eles têm o costume de fazer missões com professores diferentes. Mas eles sempre têm uns professores que estão na cautela deles ali 24 horas. Assim como o Satoru é junto com o Itadori e a equipe dele, provavelmente o Yaga, com a equipe do Satoru agora, né, na época dele de aluno, o Satoru, mas a equipe dele é subordinada ao Yaga. Depois que a equipe deles toma essa bronca, né, que eles ficam ali pé da vida, o Satoru levanta um questionamento muito interessante, né, que eu fiquei simplesmente cabelo em pé, de um questionamento que ele toma, ele por ser, sei lá, um aspirante a feiticeiro, né, é um questionamento muito, vamos dizer, como assim, que um vilão pensaria, tá? O que o Satoru pensou depois que ele tomou aquela bronca lá em relação ainda à cortina, né? Para vocês verem que essa cortina é muito importante. Ele pergunta assim, por que, qual é a razão, qual é o motivo de estar levantando essa cortina toda vez que eles têm que fazer uma missão dessas? Por que a população não pode ver o que eles estão fazendo e por que eles têm que fazer meio que tipo as sombras, né? Tem que ser tipo um ninja ali, as sombras, não pode fazer as coisas para as pessoas verem. Meio que tipo o Batman trabalhando às escuras, né? Às escondidas. O Batman trabalha escondido e de dia ele é aquele bilionário lá, mas à noite ele é o Batman. Entendeu? Provavelmente o questionamento do Satoru é isso. Por que nós temos que fazer tudo isso nas escondidas, né? Na calada? Por que a população não pode saber? Por que nós temos que proteger a população mais fraca? Esse é o questionamento do Satoru. Coisa que ninguém nunca esperaria dele. Se bem que o Satoru é bem imprevisível, não dá pra esperar nada por ele, né? Daí o Geto fala pra ele que os feiticeiros Jujutsu não existem para proteger eles mesmos. Feiticeiros Jujutsu não existe só para proteger os próprios feiticeiros Jujutsu. Os feiticeiros Jujutsu eles estão ali para proteger as pessoas mais fracas, para proteger a população, para proteger os cidadãos dessas maldições. E aí o Satoru continua questionando ele, continua indagando ele, falando que ele sabe desse real motivo, mas pra ele é um saco ter que proteger pessoas mais fracas que ele. Que isso, hein, Satoru Gojo? Para com esse papo maluco aí, meu brother. Pô, você tem que proteger, você tem esse poder pra proteger as pessoas. Mas ele não entende qual é esse... Ele tem esse questionamento acho que questionamento de jovem, né? Por que tem que fazer tal coisa? Por que eu tenho que ser de tal jeito? Né? Traz aqui para o mundo real esses questionamentos de jovem. O jovem sempre tem um questionamento que ele não entende qual é o real motivo, qual é a real razão daquilo que está acontecendo. E basicamente é a mesma coisa que o Satoru Gojo aqui está pensando. O Gojo está pensando por que ele tem que fazer tanta coisa assim, sendo que as pessoas poderiam resolver os seus próprios questionamentos sozinho. E o jeito continua ali pressionando ele, falando que é para o bem da população, que é assim e pronto, acabou e eles têm que proteger. Só que depois que o Satoru fala isso, que isso é um saco, que ele não queria proteger, que por ele não faria nada disso, proteger as pessoas mais fracas, o Geto se irrita com ele e aí ele já chama o Satoru pro fight e já pede, vamos resolver isso lá fora então. Por a saída eu já te espero lá fora. E todo mundo sabe que o Satoru ele não foge de nenhuma briga e o bicho ainda faz um sarcasmo ainda com o Geto, perguntando, e aí, é só você sozinho? Só quando eles estão prestes a começar uma batalha feroz lá, quando o Geto chama o Satoru pro fight, que os dois vão começar uma luta, o Yaga aparece na sala, os dois fingem que nada aconteceu, né, com aquela cara de bosta, e o Yaga pergunta pra eles o que tá acontecendo, eles desconversam a parada. Nesse meio de tensão toda aí,
a Shoko já tinha metido o pé, que ela viu que o caldo estava entornando ali e ela sabia que ela não ia conseguir resolver nada ali, porque os dois ali muito forte em nível de poder. E aí ela já mete o pé dali. E quando os dois tá ali prestes a ter um confronto, o Yaga aparece na sala de aula lá. Eles desconversam a história e aí também esquece. O Yaga já vai passar uma missão para eles. E qual é essa missão? É uma missão altamente secreta, uma missão nível importante que o mestre Tang passou para ele. E aí, como ele viu que era uma missão muito importante, ele queria ali a turminha ali, a tropinha do Satoru, né, para poder resolver essa missão. Qual é essa missão? Eles tinham que escoltar um receptáculo de plasma. Era uma garota que é um receptáculo de plasma perfeito. E o mestre Tang pediu que eles fossem escoltar essa garota e depois dessa escolta eles pegassem ela e dessem um chá de sumiço nela, tá? Para que ela não aparecesse mais ali no meio da população. Então essa era a missão nível hard que eles teriam que fazer, os três. E agora pensa, eles têm que fazer uma missão, os dois já estão meio que brigados, e tem que fazer uma missão dessa de nível alto e no maior sigilo. Pô, ele tem que dar sumiço no receptáculo de plasma. Você tá curioso para saber quem é essa garota? Eu acho que eu não falei, mas ela é uma garota. Esse receptáculo de plasma é uma garota que a equipe do Satoru tem que escoltar essa menina e depois tem que dar um chá de sumiço nela. Por que o mestre Tang entregou essa responsabilidade para a equipe do Satoru, né? E o professor Yaga ali também, ele tava com um semblante bem preocupante com esse receptáculo. E aí eles entregaram na mão da equipe do Satoru para, provavelmente eles sabem que eles podem resolver. Eles não podem ser um pessoal muito pensante, mas a força do Satoru junto com a do Geto é uma força poderosa e eles, logicamente, é um dos melhores para, né, fazer essa escolta desse receptáculo. Se você está curioso para saber quem é, o que significa esse receptáculo de plasma, não se esqueça, deixe suas notificações aqui ativadíssimas para que quando a próxima análise do capítulo 66 sair, você vai ser um dos primeiros a receber essa análise, beleza? E você não vai perder nenhum capítulo aqui nesse canal. E claro, se você aqui caiu de paraquedas neste canal, já se inscreve, já deixa suas notificações aqui ativadíssimas, beleza? Que você não vai perder nada. Show de bola? Beleza? Eu conto com vocês, eu e o Luan contamos com vocês para nós podermos alavancar este canal e ser um dos maiores canais nergísticos aqui do YouTube. E ainda mais, eu não vi ainda, mas provavelmente tem, mais um dos canais apresentado por gêmeos. Claro, se você não conhece nenhum canal apresentado por gêmeos, prazer, estamos aqui Nerdzeira apresentando para vocês esse canal Nerd que vamos todo dia abordamos aqui o mundo nerd para vocês. E se vocês gostou também dessa ideia, né, de ficar dessas análises de mangá, tá? Já dá essa força aqui pra nós. Show de bola? Beleza? Eu espero vocês aqui no próximo vídeo e também espero vocês aqui na próxima análise de Jujutsu Kaisen. Valeu? Não esqueça, bebam água. Fui!